Olá, povo de Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus, saúdo a todos na paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, ao vivo, para mais uma transmissão da Palavra do Senhor, Palavra do Senhor que é vida, Palavra do Senhor, como declara ali o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante que a espada de dois gumes. Penetra entre a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E esta palavra é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então você que ainda está aí acordado, está aí acordada, eu te convido para participar comigo dessa transmissão da palavra do Senhor, palavra viva. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela gera vida. E a palavra de Deus, ela discerne os nossos pensamentos. Ela vai na divisão da nossa alma, porque o Senhor conhece o nosso pensamento, o nosso coração. Nós apenas vemos o homem pelo seu lado externo, pela sua estética, pelo seu exterior. Mas o nosso Deus, ele vê o que está por dentro. O nosso Deus, ele sonda os pensamentos. O nosso Deus sonda o nosso coração. O nosso Deus, ele vai além daquilo que nós pensamos. Quando nós pensamos de uma forma, Deus vai além dos nossos pensamentos, porque Ele declara na tua palavra que maiores são os pensamentos do mesmo, são mais altos do que os nossos, e melhores são os seus caminhos, porque os nossos caminhos são uns, mas os caminhos do Senhor são bem melhores. Amém? Então, eu já quero estar saudando a todos com a paz do Senhor. Minha esposa missionária Isis, que já está aí nessa transmissão, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus, meu presente de Deus, minha mulher virtuosa, vaso de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que preparou este presente e colocou na minha vida. Então seja bem-vinda já, meu amor, nessa transmissão. E vamos estar transmitindo a palavra do Senhor. Vai convidando aí mais pessoas para que possam estar conosco nessa transmissão, porque eu sei que não é em vão o Senhor nos tocar para podermos estar transmitindo a sua palavra via internet, via rede mundial de computadores. Então, eu creio que Deus tem uma palavra para o coração do seu povo nesta madrugada, ou melhor dizendo, nesta 11 horas e 45 minutos, próximo da meia-noite. Creio que Deus fará maravilha no meio de nós. Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Então seja bem-vinda e vai convidando seus amigos, vai convidando aí os seus contatos, para que possa estar conosco nessa transmissão. E você que não está participando comigo ao vivo, quando você ouvir essa transmissão, eu sei que Deus vai falar ao seu coração através da sua palavra, porque a palavra do Senhor, ela é inerrante. A palavra do Senhor nunca erra o alvo, ela sempre vai no coração dos ouvintes, porque assim como a flecha sai das mãos do arqueiro, a palavra do Senhor, ela tem direção certa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Convido você para abrir comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 45 e versículo 50. Vamos estar falando acerca
da vitória de Davi sobre o gigante Golias. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E o verso 50 diz: Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela é vida. A palavra do Senhor nos instrui o caminho que devemos seguir. E neste momento, a palavra do Senhor, direcionada para as nossas vidas, no livro de 1 Samuel 17, 45 e 50, vai nos narrar a história em que o povo de Israel estava encurralado pelos exércitos filisteus. E o povo estava amedrontado por conta do exército filisteu ter um gigante chamado Golias, um guerreiro que até então era invencível nas suas batalhas. Nunca houve um homem, nunca houve um exército que pudesse o vencer. Por isso que o exército filisteu já estava gozando da vitória, porque eles já haviam identificado que o exército de Israel, com os seus soldados, estavam amedrontados, ao ponto de ficar encurralado durante 40 dias. Todos os dias o gigante os afrontava, pedindo um homem para lutar com o mesmo. E no exército de Israel não houvera sequer um homem que pudesse lutar, porque o líder do exército de Israel, que era o rei Saul, já havia perdido a presença de Deus, já havia perdido o Espírito Santo de Deus, e consequentemente os seus liderados estavam sem saber o que fazer. Por isso, queridos, que nesta hora eu já abro aqui um parêntese para dizer algo da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Porque a espada corta para cá e depois corta para lá. A espada que é a palavra, que corta para mim e depois corta para vocês que estão me assistindo nessa transmissão. Quando um líder, quando um homem, ele perde a direção de Deus, ele fica sem destino, ele fica sem saber o que fazer diante das pelejas, diante das batalhas que surgem à sua frente. Então, o rei Saul, ele não tinha mais a direção de Deus e, consequentemente, não sabia o que fazer para vencer os seus oponentes. Daí entra Davi na história. A palavra de Deus vai nos dizer que Jessé, o pai de Davi, ele decide enviar Davi até o campo de batalha para ali obter notícia da peleja e notícia dos seus outros filhos, que eram guerreiros do exército de Israel. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jessé manda Davi levar donativos para o rei, para o comandante e para os seus irmãos. E assim Davi faz. E a palavra do Senhor vai nos declarar
que Davi, quando ele vai e chega naquela peleja, a primeira coisa que Davi ouve quando ele está com seus irmãos é a afronta do gigante Golias, pedindo que descesse um soldado para poder pelejar com o mesmo. Mas o exército de Israel estava encurralado, amedrontado. E então Davi se disponibiliza a ir para a peleja. Porém, queridos, Davi toma para si a dor da afronta. Davi toma para si a afronta de ver o povo de Israel sendo amedrontado, de ver o exército de Deus que em todas as pelejas saía com vitória, encurralado, e nem sequer um soldado se disponibilizava a lutar. Mas, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Davi vê aquele gigante afrontando ao exército de Israel, e ele toma a dor da afronta para si, ele pergunta: quem é este filisteu que afronta ao exército do Deus vivo? Davi, em outras palavras, estava querendo dizer para aqueles companheiros que estavam encurralados e amedrontados: vocês servem ao Deus vivo e vocês estão recebendo a afronta do seu inimigo e vocês ficam calados, vocês ficam parados. Nenhum de vocês sequer, ao menos, levantara a sua voz para responder à afronta do gigante, dizendo para ele que eles não afrontam apenas a um exército, mas eles têm afrontado ao Deus vivo, ao dono desse exército, ao Deus poderoso, que quando entra nas pelejas só sai de vitória na mão. Creio que todos ficaram parados, pensativos, mas Davi fala para eles: eu me disponibilizo a lutar, porque este filisteu incircunciso, ele verás que ele não tem afrontado apenas a um exército, ele tem afrontado ao Deus vivo, ao Deus dos exércitos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, sabe o que eu já entendo aqui nesta transmissão por esta palavra? É que a palavra de Deus, ela nos diz que Deus nos deu espírito de ousadia e não espírito de temor, de medo. Mas quem perde o Espírito de Deus, a presença de Deus, automaticamente se torna uma presa fácil para o inimigo. E o inimigo, com os seus ardis, a primeira coisa que ele faz é entrar na mente daquele que não tem mais a direção de Deus. Porque quando ele entra na mente, ele infiltra o medo. Uma vez o medo infiltrado pelos seus ouvidos, através das afrontas, ou pelos seus olhos, através do visível, você que não tem mais a presença de Deus se torna algo fácil para se tornar uma presa do adversário. Porque a primeira coisa que o adversário faz é infiltrar o medo. Porque quando ele infiltra o medo, ele sabe que o medo, uma vez infiltrado na mente humana, ele vai desestabilizar todo o corpo. E a pessoa que está amedrontada, ela vai se tornar uma presa fácil, porque ela não sabe como agir. Ela se torna uma pessoa inerte e, consequentemente, vulnerável ao ataque do seu adversário.
Então, eu entendo por esta palavra e eu trago para nossa meditação nesta noite, neste início de madrugada, pelo menos três motivos pelos quais Davi venceu o gigante Golias. E o primeiro dele foi que Davi venceu o gigante do medo. Não foi o gigante aparente que primeiramente foi vencido. Não foi o gigante visível, a saber, o gigante Golias, que foi o primeiro gigante a ser vencido. Não. Primeiramente, Davi venceu o gigante do medo. E este gigante foi um gigante interno. Porque observe que o exército de Israel, a liderança do exército, estavam encurralados e amedrontados, porque não sabiam como agir, porque as afrontas, o medo que tomou conta da situação por conta das afrontas lançadas pelo gigante Golias, desestabilizou o exército de Israel e, consequentemente, toda a sua liderança, porque não tinham mais a direção de Deus. Então, um homem e uma mulher de Deus, que perde a essência do Espírito Santo que habita em vós, ele se torna uma presa fácil para o adversário. Porque o adversário vai lançar as suas afrontas, consequentemente a pessoa irá absorver esta afronta, e essa afronta se tornará um gigante dentro de si, que é o primeiro gigante a ser vencido. Davi, ele vence o gigante do medo dentro do seu interior, quando ele se apresenta perguntando: quem é este filisteu que afronta os exércitos do Deus vivo? Quando ele se apresenta para os seus irmãos amedrontados, o general amedrontado, o rei amedrontado. Consequentemente, seria uma batalha perdida, porque o medo é uma porta aberta para nós entregarmos a vitória na mão do nosso adversário. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Davi venceu o gigante externo chamado Golias, porque primeiramente ele venceu o gigante do medo dentro do seu interior. Não permita que o adversário infiltre o medo dentro de ti. Porque medo é uma questão pessoal. Deus, ele nos proíbe sentir medo. Porque medo é um sentimento. Deus, ele nos proíbe. Porque ele já nos deu um espírito de ousadia. Ele já nos deu espírito de ousadia. E quem tem o Espírito de Deus, tem a ousadia de Deus. Quem tem o Espírito de Deus dentro de ti, o Espírito Santo de Deus, ele vai lhe conduzir no melhor caminho ou na melhor estratégia para que você possa obter a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Sentir medo é uma questão pessoal. Você pode sentir medo ou não sentir. Você pode sentir o medo, mas controlar o mesmo de um ponto ou de uma forma que o seu adversário não identifique em ti que você está com medo diante daquela situação que você está passando. De modo que o seu adversário não identifique que você está paralisado ou paralisada por conta do medo. Então,
para Davi obter a derrota sobre o gigante Golias, que é o gigante aparente, que é o gigante externo, que é o gigante visível. Primeiramente, Davi vence o gigante do medo, que é o gigante interno. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que quando ele se disponibiliza a lutar, seus irmãos ficaram indignados e lançaram palavras ao contrário contra ele. Observe que o rei não queria que o mesmo lutasse por conta de ser um jovem. E como ele estava paralisado pelo medo, ele queria transmitir o seu medo para Davi. Mas Davi fala: rei, meu senhor, espera aí. Espera um pouco aí, porque eu tenho algo para falar para o senhor. Está vendo este jovem aqui? Este mancebo? Ninguém sabe, nem mesmo meu pai, minha mãe e meus irmãos. Mas eu tomava conta das ovelhas do meu pai. E quando vinha um leão, pegava uma das nossas ovelhas, eu lutava com ele, pegava ele pela barba, alavassé, biantui, e eu vencia ele, tomava a ovelha do meu pai e o matava. Louvado seja o nome do Senhor. Consequentemente, meu rei, quando um urso fazia da mesma forma, assim também eu agia. Eu lutava com ele, tomava a ovelha e o matava. Então não venha me lançar palavras nos meus ouvidos que queiram me parar, não. Porque se você não tem mais a direção de Deus, eu digo para o Senhor, meu rei, não está assim na palavra do Senhor. Mas eu posso conjecturar Davi falando para o rei Saul: mas eu tenho a presença de Deus, aleluia. Eu tenho o Espírito Santo de Deus que me conduzirá rumo à vitória. Por isso, meu rei, eu me disponibilizo a lutar, e eu mostrarei para este gigante que ele amedrontou vocês, porque não tinha mais a presença de Deus, e deixaram ser paralisado pelo gigante do medo. Mas eu vou pelejar, não com as armas que vocês pelejam. Eu vou em nome do Senhor, Deus dos exércitos de Israel, a quem este gigante tem afrontado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o primeiro gigante a ser vencido foi o gigante do medo. O segundo gigante a ser vencido por Davi foi o gigante que ele venceu, foi o que ele não permitiu que as palavras negativas tomassem conta do ser do mesmo. Ele não permitiu que as palavras negativas dos seus irmãos, do general, dos exércitos e do rei Saul infiltrasse pelos seus ouvidos e fizesse com que o mesmo ficasse paralisado. Porque muitos queridos e queridas têm ficado paralisados diante das pelejas, diante das situações, por conta de palavras negativas que são lançadas contra as suas vidas. E quem não tem a direção de Deus, as palavras negativas entram e desestabiliza a pessoa, paralisa a pessoa, e a pessoa se torna uma pessoa que, quando ela está diante da situação, ela se vê como uma pessoa incapaz de resolver aquela situação. Ela se vê como uma pessoa incapaz de resolver aquela situação da guerra, de tribulação,
de problema que ele ou ela está passando por conta das palavras negativas terem sido absorvidas e feito moradas dentro do teu ser. E com isso, a pessoa fica de uma forma desestabilizada e fica sem ação para resolver o seu problema. Então Davi, nesta passagem, ele vence o gigante do medo, que foi um gigante interno. Davi vence o segundo gigante, que foram as palavras negativas dentro do seu ser, porque muitos de nós recebemos críticas, mas quando elas são construtivas, nós sabemos como lidar com a situação. Mas quando são palavras negativas, se nós não estivermos na direção de Deus, elas nos desestabilizam. Então observe nesta hora que Deus está falando por esta palavra, que Davi vence o gigante do medo, vence o gigante das palavras negativas, e para Davi vencer o gigante externo, ele teve que vencer mais um gigante no seu interior, que foi o gigante que se torna algo dentro do seu ser que te paralisa, que é as afrontas lançadas com palavras negativas. Mas, queridos, para nós concluirmos e chegarmos aonde Deus quer nos levar, a terceira coisa que Davi teve dentro de si, o terceiro motivo, foi ele correr para a peleja, não com as armas carnais, mas debaixo da direção de Deus. Debaixo daquilo que Deus direcionou para o mesmo. Quando o gigante está afrontando aos exércitos de Israel, o mesmo se disponibiliza a lutar, vence o gigante do medo, vence o gigante das palavras negativas, e agora ele tem a direção de Deus. O rei Saul oferece a sua armadura, o rei Saul oferece o seu escudo, o rei Saul oferece a sua espada. Ele até tentou, mas quem tem a direção de Deus não precisa de armas carnais para vencer a peleja. Louvado seja o nome do Senhor. Não, rei, meu Senhor, eu não posso usar armadura porque eu nunca usei uma dessa. Eu não posso usar essa espada porque até o momento eu nunca usei uma dessa. Eu não posso usar um escudo porque até então eu não usei um escudo até o momento. Eu vou na direção de Deus. E a palavra de Deus diz que Davi é direcionado por Deus até o ribeiro. No ribeiro ele pega 5 pedras de ribeiro, coloca na sua mochila, no seu alforje de pastor, pega a sua funda, e aí sim ele se apresenta para pelejar. E o gigante afrontando, quando vê um jovem descer para a peleja, olha só o que ele fala para Davi. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque quanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para que tu venhas a mim com paus? E o filisteu o amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: tu vens a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Porém Davi já havia vencido o gigante do medo, e não deixou com que as palavras negativas dos seus irmãos, dos exércitos, do rei, e agora também as palavras negativas, palavras de maldição
do filisteu entrasse nos teus ouvidos. E a resposta que ele dá para aquele gigante é: tu vens a mim, porém, disse Davi ao filisteu, tu vens a mim, porém, com espada e com lanças, aleluia, e com escudos, porém eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a quem tu tens afrontado, louvado seja o nome do Senhor. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e te tirarei a sua cabeça, e o corpo do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e a toda esta terra saberá que há Deus em Israel, e saberá esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará hoje mesmo você nas minhas mãos, gigante Golias, louvado seja o nome do Senhor. Ei, não precisa de armas carnais para se lutar com gigantes, não precisa-se de armas carnais para termos lutas espirituais. O que é preciso para se vencer batalhas espirituais, o que é preciso para se vencer gigantes aparentes, o que é preciso para se vencer gigantes visíveis, congregação do Senhor Jesus, Filho de Deus e filha de Deus, são armas espirituais, e essas vocês já têm. Deus já colocou nas suas mãos, aleluia, ou melhor dizendo, no seu joelho, uma grande arma, de ataque e de defesa, aleluia. Você tem uma arma chamada de oração, que pode trazer vitória para a sua vida. Você tem uma arma chamada de jejum, que pode desestabilizar o seu adversário e fortalecer o seu corpo para a peleja, e consequentemente, quando você entra nela, já entra profetizando no nome do Senhor dos Exércitos de Israel, que sairá com vitória na mão, assim como fez Davi diante do gigante Golias, louvado seja o nome do Senhor. Vença os gigantes que te afrontam, não no poder do seu braço, porque o poder da carne não pode te trazer vitória. Vença os gigantes que lhe afrontam no seu dia a dia, não com cavalos, porque os cavalos podem ser fortes, podem ser aparelhados para o dia da peleja, porém os mesmos não nos garante vitória. Mas se você quer a receita, louvado seja o nome do Senhor, você tem ela aqui nesta hora, a receita da oração, a receita do jejum, do louvor, da adoração e da consagração, que traz vitória. Observe na palavra do Senhor que o rei Josafá estava em uma peleja, estava diante de uma situação que os exércitos que viriam contra ele, dos amonitas, iriam o vencer, porque os exércitos deles eram pequenos, mas os mesmos consultaram a Deus, e Deus falou para eles: ei, fica aí calados, aleluia, parai e vedes o grande livramento que o Senhor vos dará nesta peleja, porque na peleja não tereis que pelejar. Parais e ficai calado. Apenas eles apregoaram jejum, oração e adoração a Deus, aleluia, e os amonitas foram vencidos. Ei, qual é a peleja que tem te afrontado? Qual é o gigante que tem te afrontado? Eu te digo nesta noite, nesta madrugada, exatamente 00:15, não peleje com armas carnais, não peleje com espadas, não pelejes com escudo, não pelejes com armas que homens te dão nas suas mãos, pelejes com as armas que o Senhor já entregou nas suas mãos, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que Davi pegou 5 pedras e uma funda, porém
quando ele desce para a peleja, ele usou apenas uma pedra em sua funda para acertar ao gigante e o derrubar. Sabe por quê? Porque quem tem a direção de Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus, diante da peleja, diante da afronta, se você tem visão espiritual, Deus te dá visão privilegiada diante do seu adversário. No campo de batalha, Deus te dá visão privilegiada diante do gigante que te afronta. Com apenas uma pedra na funda, o mesmo lançou e derrubou o gigante, sem que tivesse uma espada na mão. E consequentemente, após o gigante ter caído, com a mesma arma que o gigante o afrontava e o dizia que ia matar, Davi arranca a cabeça do gigante Golias. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, Deus está te dando estratégia diante da peleja. Deus está te dando armas espirituais diante da peleja. Deus está te dando visão privilegiada diante da peleja, para que através da estratégia dada pelo Espírito Santo de Deus, você possa vencer o gigante externo e também o gigante interno. Louvado seja o nome do Senhor. Você vencendo o gigante interno, automaticamente a estratégia dada por Deus fará com que você vença o gigante externo. Louvado seja Deus. Então, queridos, Deus dá a direção a Davi. Davi recebe a direção do Espírito, pega suprimentos de armas para vencer o gigante Golias e ainda ficar com suprimentos de armas na reserva do seu alforje, para mais à frente, quando o gigante tornar-se levantar, ele já tem a estratégia certa para os vencer. Por isso que Deus deu 5 pedras, a direção para o mesmo pegar, mas diante de Golias, o mesmo usou apenas uma e guardou as outras 5 para que ele tivesse suprimento quando ele se deparasse nas pelejas que estão escritas no livro de 1 Crônicas, capítulo 20. Você vai ver, Deus vai falar ainda mais contigo. Então, eu quero agradecer você que nos acompanhou nesta madrugada, neste início de madrugada, nessa transmissão, a missionária Isis. Que Deus continue te abençoando. Nossa irmã Manayá, que Deus continue abençoando. E a todos quantos irão assistir essa transmissão, se você quiser propagar ainda mais a mensagem do Evangelho, você compartilhe esta live, deixe o seu comentário, dê a sua curtida. E consequentemente quem ganha é o reino de Deus, porque na internet nós temos uma ferramenta que temos tido a direção de Deus para usar para a transmissão do Evangelho do Reino, amém? Então que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, e eu quero ainda nesta madrugada orar por você, amém? Então feche seus olhos, porque eu quero orar por você. Soberano e eterno Deus, Pai de amor e de imensa bondade, graças eu te dou, ó Pai, por esta palavra. Graças te dou, ó Deus, por mais uma transmissão, ó Deus, em que o Senhor permitiu que nós pudéssemos estar sendo usados através do Teu Espírito para a Tua palavra ser transmitida, ó Pai. Porque, meu Deus, sabemos, ó Deus, que a Tua palavra deve ser pregada, ó Deus, em tempo e em fora de tempo. Então, meu Deus, que cada um que recebeu esta mensagem possa ser tocado pelo Teu Espírito e o Senhor possa completar a Tua boa obra na vida de cada um. Que o Senhor possa repreender as enfermidades, Pai, físicas e espiritual. Que o Senhor possa repreender o medo, ó Deus, na mente do povo,
que tem sido amedrontado pelas afrontas do adversário. Que o Senhor possa estar dando estratégias espirituais para vencer o adversário que tem afrontado o teu povo. Deus, libera cura para o enfermo. Repreende, meu Deus, todo espírito de depressão que tem cercado, meu Deus, o teu povo na face da terra. Repreende, meu Senhor da glória, o mal. Repreende, meu Deus, os demônios que têm, meu Senhor da glória, se reunido para maquinar, meu Deus, como destruir a tua igreja, como destruir o teu povo. Meu Deus, dá estratégias para o teu povo estar vigilante diante das pelejas, sabendo que nós não pelejamos sozinhos, mas o Senhor que peleja por nós. Então, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo nesta madrugada, concede a todos uma noite de paz, um final de semana abençoado, repreende as afrontas do inimigo, e que cada um, ó Deus, que ouviu esta mensagem, saiba que não estão só, mas o Senhor que tem pelejado por vós. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que todos quantos forem alcançados por essa transmissão, possam receber a palavra do Senhor de bom grado, e o teu Espírito se encarregue de fazer a obra na vida de cada um. Deus, em o nome de Jesus, nos concede graça, nos concede sabedoria e nos concede sempre as oportunidades de transmitir a tua palavra para o teu povo. Então, meu Pai, em o nome de Jesus, que o Senhor possa fazer a tua obra na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou aí no finalzinho a nossa irmã Leia Natum. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a todos quantos estiveram conosco nessa transmissão. Então, o recado desta noite foi esse, da parte de Deus para a nossa vida. Que você possa receber esta palavra e colocar em prática na sua vida diária. E querendo Deus, breve estaremos fazendo mais uma transmissão com a palavra viva do Senhor Jesus. Então, lembre-se sempre que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e as ricas consolações do Espírito Santo esteja com todos, hoje, todos sempre, e todos digam amém e graças a Deus. Então, fica aqui um abraço para todos e que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Shalom Adonai.